Olá, aqui mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Neste vídeo, irmãos e irmãs, vou apresentar aqui que Cristo, ele é realmente o Filho de Deus, o nascido de Deus. E que Deus, o Pai, é realmente o Pai de Cristo. Muitos estão por aí dizendo que Cristo, ele não é Filho de Deus, ou seja, Cristo não teve começo, não teve origem. Estão afirmando isso aí. Pois nós vamos começar aqui na Bíblia, ler no livro Miqueias, capítulo 5, verso 2. Diz assim: "E tu, Belém, Efrata, pequenas demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Aqui já começou afirmando que Cristo, o que nasceu em Belém, sua origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então teve origem, teve começo. Então ele realmente nasceu de Deus. Nós vamos ler agora em Provérbios, capítulo 8, e o verso 22, diz assim: "O Senhor me possuiu no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci." Então aqui é uma prova clara, irmãos e irmãs. Cristo, ele nasceu de Deus. Ele é realmente o Filho de Deus, nascido de Deus. Nós vamos ler mais ainda em Hebreus, capítulo 1, e o verso 5 diz assim: "Pois a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho." Então aqui Deus, o Pai, está dizendo que jamais disse para um anjo: tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez lhe serei pai. Aqui está claramente mostrando que Cristo, ele foi gerado. Deus gerou seu filho e jamais gerou um anjo, jamais gerou um ser humano. Os anjos foram criados por Deus. O ser humano foi criado por Deus. Mas o único ser em todo o universo que foi gerado por Deus foi Cristo. Nós vamos ler aqui ainda mais em João, capítulo 6, e o verso 57. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim: "Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai.
Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui uma afirmativa clara e direta, Cristo dizendo, eu vivo pelo Pai. Certo? Então aqui mostra que Cristo é realmente o Filho nascido de Deus. Deus, o Pai, ele não teve começo. Mas Cristo, como já foi apresentado aqui, ele teve origem, ele nasceu, ele vive pelo Pai. Nós vamos ler ainda em João capítulo 3 e o verso 16. É um verso bastante conhecido. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui mostrando o amor de Deus pela humanidade, que amou tanto a humanidade, amou tanto o mundo, que deu o seu unigênito Filho. Então aqui mostra que Deus tem somente um Filho nascido, gerado por Ele. Então, a doutrina que as pessoas vêm ensinando por aí, dizer que Cristo não teve começo, que Cristo não nasceu de Deus, nascido de Deus, que Cristo não é nascido de Deus, aqui cai por terra, porque aqui é claro. Irmãos, eu vou ler ainda em 1 João, capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Aqui é muito forte esse verso. Nós não podemos negar o Filho. Se a gente dizer que Cristo não teve começo, está dizendo que Cristo não nasceu de Deus. Estamos negando o Filho. E ao mesmo tempo estamos negando o Pai, dizendo que o Pai não é. Deus não é o Pai de Cristo. Então, é sério esse assunto. Aqui em Colossenses, capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi lido Colossenses capítulo 2, o verso 8 e o verso 9. Aqui mostrando, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, aqui mostrando que Cristo, ele é realmente o Filho de Deus. Ele é Deus. Prova que ele foi nascido de Deus, habita corporalmente. Por quê? Porque ele nasceu, recebeu a divindade do Pai. Quando? No dia que ele nasceu. Olha, Cristo, ele nasceu antes de todas as coisas, como está escrito em João capítulo 1, que ele, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e era Deus. E todas as coisas foi feita por ele e para ele. Então aqui é bem claro. Cristo é realmente o Filho de Deus. É por isso que ele é o único em todo o universo que tem a divindade do Pai. Porque ele é o Filho nascido de Deus. Então, fica bem claro aqui, esse vídeo foi para mostrar que Cristo, ele é realmente o Filho de Deus e Deus é o Pai de Cristo.
Todas as coisas foi feito por Cristo. O Pai operou por meio do seu Filho na criação de todas as coisas. Cristo, ele é o Pai da eternidade. Ele nasceu nos dias da eternidade passada. Ele fez todas as coisas. Que Deus abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.